Bom dia, pessoal. Eu vou resolver alguns exemplos nessa aula sobre integração dupla. Então, a gente vai começar com um exemplo simples, em que a região são regiões retangulares, a região de integração, e a mais tarde a gente vai fazendo regiões um pouco mais complexas. Então, assim, eu vou representar aqui a região que a gente vai fazer a integração, que seria o domínio da função, e aí no R3 tem a representação dos gráficos espaciais. Essas representações algumas vezes são simples, outras não são tão simples assim. Então, ficaria mais bonito assim, mais visual de vocês conseguirem entender se a gente utilizasse um software para fazer essas representações, tá? Algumas delas a gente é até possível a gente tentar representar para vocês terem uma ideia, mas nem todas. Então, aí vai depender de cada exemplo. Bom, gente, aqui eu fiz a representação do domínio da função. A região R ela é definida entre o intervalo de 0 a π para x e de 0 a 2π para y. Então, essa é uma região retangular e a função é a função seno de x mais y. Para quem não tem, fica difícil de representar ela assim no 3D, mas para quem tem curiosidade, vocês podem construir no GeoGebra, mas assim ela parece a função seno normal, só que expandida pro R3. Então ele fica no formato de um Eternity, sabe? Observe, um Eternity, ele é uma função seno de x mais y, tá? Então ela tem aquela carinha. Então, abaixo dessa curva, dessa superfície, dentro desse retângulo, limitado por esse retângulo, qual que seria o volume da região? Então, eu vou calcular essa integral da seguinte maneira. Então, a gente escreve a integral dupla, colocando os limites de integração. Eu vou colocar aqui os limites de integração primeiro com relação ao eixo do x e depois ao eixo do y, tá? Então, de 0 a π e de 0 a 2π. Então, primeiro eu coloquei do eixo x, depois o y, então aqui o dentro vai ficar do eixo y. Então, seno de x mais y, dy dx, certo? Então, o intervalo aqui, o que vem dentro é com relação a y, então o interno tem que ser dy. Como que a gente faz para calcular essa integral? Então, assim, pensem que o x, quando eu estou integrando em relação a y, o x é constante. Então, é como se fosse um 2 mais y lá dentro da integral. A integral do seno é menos cosseno. Vocês têm que pegar lá nas tabelas de integral, tá, povo? Deixa eu colocar aqui, gente, que aquela lá é a próxima. Então, assim, o que a gente vai fazer? A gente vai repetir essa integral de 0 a π e vai resolver. Olhando pelas tabelas de integral, lá do cálculo 1, a integral do seno vale menos cosseno. Dx mais y, porque o y aqui ele tá sozinho, não tem ninguém multiplicando, então não preciso fazer substituição, tá? E o x é como se fosse uma constante que ele tá carregando. Aí, eu vou colocar aqui o intervalo de integração, ou o intervalo não, a variável de integração que ficou. Com relação a y, eu já resolvi, só que essa conta, ela estava aplicada num intervalo de 0 a 2π. Então, eu tenho que colocar aqui que eu tenho que aplicar esse intervalo de integração para eu continuar a continha, tá? Então, aplicando o intervalo de integração, vai ficar assim, 0 a π, vou repetir. Aplica primeiro o intervalo superior e depois o limite inferior, tá? Então, menos cosseno de x mais 2π, menos que quando a gente aplica os intervalos de integração, é a diferença entre um e outro, mas como eu tenho o sinal de menos na função, com o sinal de menos dessa diferença, ele vai ficar positivo. Então, cosseno de x mais 0 dy.
Tenho duas funções agora em função de x. Aí, de x não, de y não, de x aqui. Então, assim, eu tenho duas funções que dependem de x. Então, o que a gente faz? A gente quebra isso em duas integrais. Então, vai ficar a integral de 0 a π, ou menos eu vou comutar ali com a integral, cosseno de x mais 2π, mais a integral de 0 a π do cosseno de x dx, onde o zero ali não vai influenciar muito na nossa vida, né? E aí, eu vou aplicar de novo, agora resolvendo em relação ao y. Resolvendo em relação ao y, eu vou ter, ao x, quer dizer, né? Resolvendo isso em relação ao x, eu vou fazer da mesma maneira que eu tinha feito anteriormente. Eu vou integrar aqui a função cosseno. A integral do cosseno é seno, tá? Então, aqui eu só tenho uma constante junto, então eu só vou aplicar, resolver essa integral. A integral do cosseno é seno do que está dentro do argumento, se a variável tiver sem ninguém ali multiplicando, senão eu tenho que fazer por substituição, tá? Calculado em 0 e π. E aqui é a mesma coisa. A integral do cosseno é seno de x de 0 a π. O que a gente vai fazer agora? Vai colocar lá os limites de integração. Quando a gente faz isso, a gente vai ficar com o seguinte: menos seno de π mais 2π, menos, que seria da conta, de quando a gente aplica os intervalos, só que daí tem um sinal de menos aqui, então vai ficar positivo, seno de 0 mais 2π, então 2π, mais seno de π, menos seno de 0. Tá, o que vai acontecer? Aqui eu vou ter seno de 3π. Seno de 3π é 0. Então, é só eu seguir lá no... Eu vou fazer aqui um esboço do ciclo trigonométrico. Então, olha, aqui é 0, π, 2π, 3π. Então, seno, o seno a gente sempre vê no eixo y. Cosseno. Então, assim, o seno para esse ponto aqui é 0. Seno de 2π, mesma coisa, é 0. Seno de π, mesma coisa, é 0. E seno de 0, mesma coisa, é 0. Então, menos 0 mais 0 mais 0 menos 0 é 0. Então, nossa integral dá nula. Mas, professora, ela não corresponde ao volume que tá abaixo ali da região? Corresponde ao volume, só que como a função ali seno, ela oscila, e se vocês forem representar o gráfico, esse ternite, assim, ele tá passando bem certinho por cima do plano x e y, tem uma parte que tá em cima do eixo do plano x e y, e outra parte que tá abaixo. Aí uma coisa compensa a outra e acaba zerando, né? A parte de baixo ali a parte de cima da função dá um valor positivo, a parte de baixo, como é um volume, ele seria positivo também, mas como está abaixo da curva, seria um valor negativo, operacionalmente falando. Quando faz uma conta, ele se anula. Mas quando a gente trata de volume mesmo, aí a gente tem que pegar só a função quando ela está acima do plano x e y. E aí a gente tem que fazer aqui, na verdade, pedir só a integração, né? Mas, assim, se ele estivesse falando assim, calcule o volume, aí a gente tinha que tomar esse cuidado, que se a região está acima, então a gente calcula a parte que está acima, separadamente a parte que está embaixo e junta as duas coisas, né? Então, por isso que é importante a gente ter uma ideia de como que é o gráfico da função, principalmente quando a gente está tratando de volume, tá? Como aqui só pedia a integral mesmo sobre a região, a gente pode dizer que a integral sobre a região é 0. Se pedir para calcular volume, a gente tem que tomar esse cuidado, certo? Então,
Então, esse é o primeiro exemplo. Então, assim, a gente ter o detalhe ali, ó, de como que constrói essa região, que a maioria dos problemas pede para representar essa região. E a ideia é fazer isso, gente. Calcular primeiro em relação a uma variável e depois calcula em relação à segunda. É cálculo 1, tá? É a mesma integral de cálculo 1, as mesmas regras de integração. Então, alguns exemplos eu vou trazer para a gente relembrar mesmo essas regras de integração que vocês fizeram. Aí, a gente tem que lembrar que a gente vai aplicar essas regras 2 vezes, porque eu tenho 2 integrais, tá? Então, para o exemplo 2, esse exemplo 2, eu resolvi no material instrucional, só que ele é além dele tá com umas variáveis que a gente não é comum a gente usar, né, que tá com rho e φ, a gente geralmente usa x e y, né, se vocês já tiverem dificuldade porque mudou a variável, é só escrever o rho como x, o φ como y, e a gente faz da mesma maneira, tá? Mas essa integral, ela não é uma integral tão elementar assim. Ela precisa de alguns passos para a gente resolver. E eu acabei trazendo ela aqui para a gente discutir junto, porque eu acho que talvez fique claro, apesar de eu ter resolvido lá no material de vocês. Então, assim, às vezes, lendo lá o material fica confuso, então eu vou tentar fazer aqui também, tá bom? Então, a integral seria de π sobre 6 a π sobre 3 e de 0 a 4. Então, representando a região. Bom, representada a região, então, essa função é uma função um pouco mais complexa quando a gente olha para ela, assim, como uma figura espacial, mas, assim, a região que ela está limitada, ela é bem pequena, assim, então ela fica totalmente sobre o plano x e y, e aí, quando a gente tem essa função do jeito que ela tá, olha, esse dρ aparece primeiro, né? Então, esse 0 a 4, ele tá relacionado ao dρ. E o φ, ele aparece por último, então, esse primeiro intervalo de integração representa o φ, né? Então, significa que é como se a gente tivesse aqui no eixo φ e ρ, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar e calcular primeiro com relação ao ρ. Então, fazendo isso, o que a gente pode fazer, né? Para ficar menos poluído ali o que está dentro da integral. Esse seno de ρ, de φ, esse seno de φ, ele é constante quando eu estou na variável ρ. Então, a gente vai colocar ele para fora da integral e escrever aqui a integral que eu vou fazer agora, que é com relação a ρ, tá? Elevado a ρ ao cubo, dρ, dφ. Então, a gente vai calcular essa parte aqui primeiro, tá? O restante eu vou ir repetindo, tá? Então, de π sobre 6 a π sobre 3, integral desse carinha aqui. Pra gente resolver isso, gente, a gente vai ter que usar o método da substituição. O que é o método da substituição? A gente vai chamar mudar de variável. A gente vai chamar esse ρ de u. Então, u vai ser ρ ao cubo. Vai derivar ele. du vai ser 3ρ ao quadrado du, certo? Então, assim, esse ρ quadrado, dρ quer dizer, esse ρ quadrado dρ, ele aparece na nossa operação. Esse 3 não, então eu tenho que mandar ele aqui para junto do du. Então, du sobre 3 é ρ quadrado dρ. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir. Então, no lugar de e elevado a ρ ao cubo, vai ficar e elevado a u. E no lugar desse ρ quadrado dρ, eu vou colocar du sobre 3. dφ, que eu vou repetir. Então, assim, agora ficou mais simples a integral que eu tinha. Então, vai ficar π sobre 6, π sobre 6, π sobre 3. Integral de e na u é e na u mesmo. E isso daqui é constante. Então, vai ficar e na u sobre 3, ou é constante a gente repete, né? Calculado nos limites de integração, que eu vou colocar aqui como sendo o 1 e o 2,
porque ele não é 0,4 quando eu estou na variável u. Então, quando eu voltar para variável original, a gente coloca os intervalos corretos, tá? Então, vai ficar π sobre 6, π sobre 3. Ai, que eu esqueci do seno, né, gente? Aquele seno de φ não some, eu vou carregando ele, tá? Seno de φ. Seno de φ é sobre 3. E o e na u vai ser e. Voltando para a variável original, vai ser ρ ao cubo. E agora eu posso aplicar, já que eu voltei para a variável original, posso aplicar os limites de integração original, que é o 0 e o 4 de φ, certo? Então, só substituindo ali no lugar do ρ, quem é 4 e o 0, né? Quem eles são os limites de integração, né? Então, vai ficar, ó, de π sobre 6 a π sobre 3, seno de φ sobre 3, vezes e. Rho vai ser 4. 4 ao cubo vai ser 16,64. Menos e elevado a 0 ao cubo, que é 0 de φ. Pegando mais uma folha aqui pra gente continuar nossa continha. Bom, esses caras aqui, gente, eles são constantes. Então, o E64, E elevado a 0, ele é constante. Qualquer número elevado a 0 vai ser 1. Então, eu vou reescrever isso daqui. Então, vai ficar π sobre 6, π sobre 3. Vou escrever primeiro as constantes. E elevado a 64 menos 1 sobre 3, que é constante também, vezes a função seno de φ, que é variável, de φ. Então, esses caras que são constantes, eu posso colocar para fora da integral. Então, vai ficar, não vai alterar a nossa conta, né? Eu posso colocar eles aqui para fora, para fazer a conta com eles mais tarde. Integral de π sobre 6, π sobre 3, seno da função φ de φ. Beleza, agora, integrando a função seno, é uma função bem simples, né? A função seno é a função... quando a gente integra ela, é a função cosseno menos cosseno, né? Então, a derivada do seno é cosseno e a integral do seno é menos cosseno. Então, a gente só vai repetir as constantes e vou colocar aqui quanto que vale essa integral. Essa integral vale menos cosseno de φ, calculado em π sobre 6, π sobre 3. Beleza, substituindo os intervalos de integração, como que vai ficar? Vai ficar assim, menos cosseno de π sobre 3, menos, que é da conta de... quando eu aplico os limites de integração, com o menos da função. Então, vai ficar um mais cosseno de π sobre 6. Cosseno de π sobre 3 é a mesma coisa que cosseno de 60 graus, né? π sobre 3 é 60, π sobre 6 é 30. Então, cosseno de 60 graus vale quanto, né? Então, repetindo aqui a constante. Cosseno de 60 graus vale meio, né? Como tem o sinal de menos ali, vai ficar menos meio. De 30 graus vale raiz de 3 sobre 2. Então, mais raiz de 3 sobre 2. Só ajeitando, então, essas constantes, não tem como eu juntar aqui o 3 e o 1, mas tem como, pelo menos, eu deixar num denominador comum. Então, como aqui eu tenho uma soma com 2 e aqui eu tenho uma multiplicação com 3, então, no final, vai restar o 6 aqui embaixo, né? Que é o 3 vezes o 2. Aqui é um denominador comum, então eu conto ele uma vez só. Então, 3 vezes 2 é 6. Lá em cima vai ficar, e elevado a 64, menos 1, vezes... Aí, os carinhas que estão dentro, que estavam em cima lá no numerador, que eu vou escrever a raiz de 3 primeiro, que é positiva, menos 1. Então, só uma maneira de reescrever. Isso aqui é a função e, número de Euler, tá? E elevado a 64. Então, gente, cheguei numa constante, acabou o nosso problema, tá? Então,
Quem quiser descobrir quanto que vale a integral, assim, uma aproximação, aí tem que fazer a continha lá na calculadora. E elevado a 64 é aproximadamente quanto? Diminui 1, multiplica pela raiz de 3 menos 1, divide por 6. Vai dar um valor decimal. Não precisa calcular, gente, mas é só entender que isso daqui representa um valor decimal. Mas a gente não precisa saber quanto que ele vale, assim. Matematicamente, a gente precisa saber quem ele é. Esse é o valor mais preciso que a gente consegue escrever. Então, ele não tem percas por arredondamento. Mas, assim, vocês que vão ser engenheiro, provavelmente vocês vão trabalhar com números reais. Então, vocês acabam usando a aproximação, tá? Então, vocês acabam usando o número decimal. Mas, para os nossos fins matemáticos, não há necessidade de fazer a conta. Só se vocês tiverem curiosidade, beleza? Então, a princípio é isso, gente, para resolver essa integral inicial ali, que era com o ρ e o φ. Então, teve que fazer uma manipulação aqui, uma mudança, para vocês relembrarem, uma mudança de variável para realizar a integração, mas depois ficou simples, depois da mudança ficou simples, porque a outra função era uma função bem tranquila de fazer, certo? Então, a princípio, nessa primeira parte, seria isso. E aí, eu vou trazer alguns outros exemplos, fazer mais uma aula, que é para trazer a ideia de cálculo de volume. E também eu vou trazer um problema para a gente verificar aquela questão do teorema de Fubini, que eu posso inverter, inverter as integrais, em vez de calcular uma primeiro, eu calcular outra e o porquê disso, tá? Então, mas eu vou deixar para a próxima aula, tá? Agradeço a todos pela participação e até a próxima aula.